E quem está conosco para esclarecer todas as dúvidas em relação a esse assunto é o prefeito Napoleão Bernardes. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Vivi. Pereira. Boa tarde, prefeito. Obrigado pela oportunidade e pelos esclarecimentos que podem ser prestados aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado. Seja bem-vindo, né? E como a gente viu agora há pouco na entrevista do assessor jurídico do consórcio SIGA, eles vão recorrer da decisão. O consórcio irá recorrer porque acredita que essa sua decisão foi ilegal. Bom, essa é a visão do consórcio, defendida pelas empresas, e no direito brasileiro, né, quem não se contenta com uma decisão, cabe a esse alguém recorrer. Então, até aí, faz parte do jogo democrático o direito a recurso por parte das empresas. Por outro lado, a Prefeitura trabalhou com um processo administrativo, toda uma comissão, com muitos servidores de carreira envolvidos, e há um fato que é público e notório. O consórcio não vinha dando conta do recado. O consórcio não conseguia pagar o salário dos seus motoristas, cobradores, pessoal de manutenção. O consórcio deixou os seus trabalhadores e a população como um todo na mão. Então, do ponto de vista da lógica, eu não entendo, né, como o consórcio quer restabelecer as suas atividades, quer voltar a operar sem que tenha condição operacional, econômica, técnica e trabalhista nenhuma para realizar esse trabalho. A medida que a Prefeitura tomou é muito drástica, é enérgica, mas é fruto de um processo administrativo e, independente do processo administrativo, está muito claro, né, que praticamente todos os itens das obrigações do consórcio em relação ao contrato que o consórcio em 2007 assinou com o município, que essas obrigações não estavam sendo correspondidas pelo próprio consórcio. Prefeito, eles alegam ainda, o consórcio alega, que a Prefeitura sabia dessa situação, que por várias vezes o próprio advogado fala, enviou documentos à Prefeitura avisando dessa situação econômica que as empresas viviam e que isso tudo foi provocado por causa do não aumento, muitas vezes, da passagem de ônibus. A passagem estava defasada na cidade e eles alegam que esse foi o principal motivo da suposta quebra dessas empresas. Bom, esse é o argumento por parte do consórcio, isso o judiciário irá apurar, né? Eu sempre decretei tarifas de acordo com o que os estudos econômicos do CETERB indicavam. Agora, uma coisa a população, né, já percebia. É um consórcio formado por 3 empresas em que nenhuma das 3 empresas atuou como consórcio. Cada uma compra individualmente o seu combustível, cada uma compra individualmente os seus pneus. E o que eu quero dizer com isso? Na verdade, antes de reivindicar tarifa, antes de reivindicar aumento de passagem, o consórcio deveria olhar para dentro de casa e fazer o seu dever administrativo, ter eficiência. O poder público não pode pagar pela ineficiência do serviço privado, como foi a ineficiência administrativa prestada pelo consórcio SIGA ao longo da sua história. Prefeito, eu fiquei imaginando, o senhor tomar uma decisão como essa, o senhor falou, uma decisão drástica, uma decisão delicada, você romper o contrato do consórcio que operava o transporte coletivo em Blumenau. E eu ficava imaginando aqui, o senhor não tomaria essa decisão, me corrija se eu estiver errado, se o senhor não tivesse uma carta na manga, ou seja, se o senhor já tivesse mapeado uma nova empresa que prestaria o serviço de forma emergencial em Blumenau. O senhor já tem essa empresa para colocar o transporte coletivo, voltar a operar para atender a nossa população quanto antes? Bom, esse é o serviço público essencial, ele não pode ter descontinuidade. Então, a Prefeitura, na sua tomada de decisão, na medida em que várias hipóteses de decisão podiam ocorrer, uma dessas hipóteses de decisão podia vir a ser, como foi a hipótese do rompimento, da caducidade, do fim em relação ao contrato com o consórcio SIGA. Então, é claro que, por precaução, a Prefeitura fez a prospecção no mercado e agora, ao longo de sábado, domingo, hoje, toda a equipe administrativa da Prefeitura está trabalhando no sentido das prospecções feitas poder efetivar a contratação emergencial da nova empresa que, temporariamente e emergencialmente, vai operar o transporte coletivo de Blumenau a partir. Essa é a nossa meta, é uma meta muito ousada, porque muitas ações têm que ser feitas para dar conta desse recado, mas o nosso objetivo é que até segunda-feira, dia 1º de fevereiro, uma nova empresa emergencialmente possa iniciar a prestação de serviço, enquanto corre uma nova licitação para uma nova concessão. E aí, colocado um fim nessa história em relação ao consórcio SIGA, né, uma história de muitos anos aí de descaso com a população, com seus trabalhadores, de desrespeito, no momento em que nós botamos esse ponto final nessa triste história, por um lado, abre uma grande janela de oportunidade para construir um novo sistema, mais moderno, mais adequado, mais positivo, de acordo com aquilo que a população precisa e merece. E essa empresa que o senhor já mapeou, o senhor deve anunciar nas próximas horas, ela tem alguma ligação com os atuais empresários que hoje estão operando o serviço aqui em Blumenau? E de onde é essa empresa? Bom, na verdade,
o grupo de trabalho da Prefeitura, da área administrativa, fez prospecções de empresas com porte que pudessem ter a condição de tamanho e operacionais no sentido que pudessem atender uma cidade com a dimensão de Blumenau. Então, há prospecções feitas, né, a parte agora, desde sábado, está havendo a efetivação dessa contratação. Já está assinado o contrato? Não, ela deve acontecer, a celebração desse contrato, na tarde de hoje, no mais tardar amanhã. Né? Então, agora são as etapas administrativas, são as etapas legais, são as etapas burocráticas dessa contratação. Isso garante, por um lado, a prestação do serviço emergencial a partir de segunda-feira, dia 1º, é o nosso desejo, estamos trabalhando com essa meta. Para os trabalhadores, no curto prazo e no presente e para o futuro, garante uma relação de trabalho muito mais segura, muito mais estável, vão de fato trabalhar e receber pelo serviço prestado. E para a população, como eu disse, surge uma grande janela de oportunidade de passar a limpo essa história do transporte coletivo, até porque enquanto essa etapa emergencial acontece, aí vem uma nova licitação, uma nova concessão. E aí a criação de um novo sistema de transporte que seja, de fato, adequado, condizente com o que Blumenau precisa e merece. E de onde é essa empresa? Bom, há várias empresas prospectadas. Agora a equipe da Prefeitura está trabalhando no sentido de formalizar a contratação de qual melhor atender, né, as exigências. Não está nada estabelecido ainda. E se essa contratação acontecer hoje à tarde ou amanhã, no mais tardar, quando que ela deve começar a atender a população, a operar? A meta é o dia 1º de fevereiro. E muitas pessoas se perguntam o porquê dessa transição. Bom, em primeiro lugar, é preciso toda a etapa administrativa da contratação, da formalização da contratação. Mas há dois aspectos que são importantes, né? Blumenau, a operação de transporte coletivo exige quase 2 centenas de ônibus. Então, qualquer um pode imaginar que não é simples assim e não há passe de mágica para que quase 2 centenas de ônibus, né, estejam apostos numa cidade. Mas tem o principal fator, que é o fator humano, que é o fator social. Caso a operação fosse imediata, né, para isso acontecer, já tinha que ter trabalhadores apostos. E isso geraria todo um problema social e de desemprego dos atuais trabalhadores do sistema. Então, com essa transição, o que permite? Permite o desligamento desses trabalhadores das atuais empresas, onde não recebiam, onde tinham todo um descumprimento trabalhista, e surge a oportunidade para esses trabalhadores, porque é muito natural. Né? Uma nova empresa é natural, acaba sendo natural que ela acabe optando por contratar aquelas pessoas que já têm a experiência. Então essa transição, ela principalmente se dá pelo respeito que nós temos a esses trabalhadores do transporte coletivo para permitir o desligamento e uma eventual contratação na nova operação. Hoje de manhã, prefeito, lá na reunião com os empresários, o consórcio SIGA, ele foi bem enfático. Eles não estão desligando ainda os atuais colaboradores, até porque eles estão recorrendo da decisão. Então, esse desligamento não vai acontecer, pelo menos foi o que eles nos disseram lá. E aí, como é que fica? Bom, há uma série de possibilidades. Na verdade, é interesse dos trabalhadores, né, e se colocando no lugar de todos eles, né, e todos nós temos essa solidariedade em relação a eles. Qual o objetivo do trabalhador? É poder trabalhar e receber o seu salário. No SIGA isso não acontecia. O SIGA tem todo um desrespeito a esses trabalhadores que, né, inclusive fere a gente ouvir do SIGA que não quer fazer o desligamento dos seus trabalhadores, sendo que nem sequer o salário tinha uma condição de fazer. Então é mais uma prova de desrespeito do consórcio SIGA em relação a esses seus trabalhadores. Bom, em as empresas não fazendo o desligamento, há a opção, né, do sindicato ter os meios jurídicos para garantir a liberação desses trabalhadores para que eles sigam a sua vida, né, de forma efetiva, né? Consórcio SIGA, né, que não desrespeite mais uma vez, né, os trabalhadores da cidade e que deixe a cidade seguir, né, já que tiveram a oportunidade e não deram conta do recado. Só para fechar, o senhor tem compromisso agora, rapidinho. O senhor vai colocar no contrato, essa empresa chegando, ela consegue absorver todos os cerca de 1.400 trabalhadores que, em tese, ficariam desempregados a partir de hoje? Olha, o que se pode dizer... A gente pode garantir isso, né? Que não, essa é uma garantia que não há, mas o que há, né, de garantia, entre aspas, é o que é natural do mercado. E qual é o natural do mercado? Que essas pessoas que já são especializadas na cidade sejam aproveitadas. Então, para o trabalhador surgiu uma grande janela de oportunidade de ter uma relação jurídica segura, estável, com muito mais dignidade, com muito mais respeito que estão tendo hoje. Para encerrar, o que todo mundo quer saber, né, principalmente os usuários, quem tem crédito no cartão SIGA vai continuar, não vai ter prejuízos, né? Os créditos eles serão migrados para essa nova empresa, né? Bom, essa é uma etapa aí também jurídica e tecnológica, principalmente, porque tudo isso faz parte aí de uma série de sistemas operacionais. A primeira etapa é a contratação, né, e faz parte do nosso mapa e no nosso radar de atuação enfática e preocupação garantir todo o direito do consumidor. Então estamos trabalhando para isso. Nós ainda, ao longo dessa semana, vamos ter uma posição sobre como vai funcionar esse operacional. Mas com certeza, né, além da preocupação que temos com todos e com os trabalhadores,
temos também quem tem esses créditos. Então a gente vai trabalhar no sentido de manter e preservar todo o direito de quem já comprou. Mas então ao longo dessa semana teremos uma posição definitiva de como isso vai acontecer. Tá bom. Ok. Prefeito Napoleão Bernardes, um abraço muito forte, boa Pereira, semana. obrigado. Tomara que a Vivi, semana muito obrigado. seja de novidades boas aí para a população. Muito trabalho, com certeza, como tem sido enfaticamente aí ao longo de todos os últimos meses.